Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que estão? Mais uma vez aqui, professor Paulo Cerqueira para dar continuidade, né, às nossas aulas de introdução ao R. Tá? E hoje, na parte 2 dos primeiros passos, né, a gente vai dar continuidade agora falando de um pouquinho de funções, né, a ideia de uso de funções dentro do R, como é que a gente entende essa parte de funções. Vamos ver um pouquinho também, né, de indexação, tá? Vamos ver um pouquinho de vetores, é muito importante esse primeiro passo, entender como é que funcionam vetores. Vamos ver também um pouquinho de como fazer algumas operações algébricas dentro do próprio R, né? Através de algumas somas, através de alguns produtos, as próprias medidas de resumo, como média, tá? E entre outras, e alguma parte de ideia de dados ausentes. Beleza? Tá preparado? Então pega o teu caderno, pega o teu notebook e bora pro vídeo. Bom, então aqui, né, nessa parte de funções do R, é super importante a gente entender como é que funciona a estrutura de funções. Quando a gente diz assim, eu vou escrever uma função no R. Né? Quando a gente vai falar de função, pelo menos na minha cabeça, pessoal, né, a primeira coisa que eu me lembro é disso daqui. Eu vou ter uma f de x, né? Isso aqui é um yzinho, tá? Então, dado, né, um valor de entrada x aqui, eu tenho um resultado y dessa minha função. É mais ou menos esse o pensamento que a gente tem que ter quando usa funções dentro do R. Tá? Nós vamos ter argumentos de entrada, os inputs, né? E vamos ter os resultados aqui, que são os outputs. Tá? Eu posso ter um conjunto de argumentos de entradas para ter somente um resultado. Eu posso ter somente uma entrada e ter vários resultados, tá? Ou seja, vários outputs. Eu posso ter uma entrada e um resultado, um output. Então, isso vai variar de acordo com a necessidade, né, do seu problema, de acordo com a função que você está utilizando. Tá? O R segue essa mesma estrutura, né, de funções, então tem que ter os parâmetros, os argumentos de entrada e óbvio que ele vai te dar uma saída como resultado, né? E para chamar uma função no R, né, basta fazer o que? Botar o nome da função, tá? O nome da função e os argumentos. Eu botei aqui arg1, arg2, três pontinhos e assim por diante, porque você pode ter vários argumentos, né, relacionados a essa função. Cada função vai ter o seu argumento específico, dizendo, né, usa ele porque o resultado vai dar isso, usa isso porque o resultado vai dar isso, tá? Então, hoje aqui a gente vai ver de forma bem sucinta, né, alguns exemplos de funções só para você ter ideia do que eu estou falando, tá bom? Então, olha só, vamos ver aqui a função sec. Né? A função sec ela vai criar uma sequência de valores para mim. Né? Então, eu vou dizer para ela, olha, sec, inicia uma sequência de tal valor até tal valor, tá? Que é o que a gente está fazendo aqui, ó. Então, a função sec ela tem um argumento from e o argumento to. O argumento from é o de onde, tá? Então, você está partindo de 1 até 9, tá bom? E o resultado aqui, quando eu dou lá, né? Isso aqui é meu script, e isso aqui é o resultado que sai no meu console, né? Quando eu aperto lá o meu Ctrl mais Enter, né? Lá no meu RStudio, daqui a pouquinho a gente vai para lá, né? O resultado é esse daqui, ele faz uma sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? A mesma coisa, né, que eu posso fazer uma sequência, só que ao invés de pegar uma sequência unitária, indo de 1 em 1, eu tenho um outro argumento aqui, que é o by, dentro da mesma função sec, né, que diz o seguinte, olha, parte de 1 e vai até 9, né, indo de 2 em 2, né, by 2 em 2. Tá? Então ele vai pegar ó, 1, passa mais um 3, passa 2 5, passa 2 7, passa 2 9. Tá? Então ele pode ir de 2 em 2. Então observe que diferentes entradas aqui me deram diferentes saídas. Tá? Então as funções vão variar de acordo com os argumentos que forem dados. E não se esqueça, professor, eu queria mais informações sobre essa função sec. O que eu faço? Está na aula passada, né? Mas eu vou relembrar você aqui, ó.
use o help. Então, basicamente, eu não sei nada, vai lá no console e digita, né, ponto de interrogação sec, dá enter, né, e aí você tem todas as especificações, né, todas as informações a respeito da função sec. E assim vai funcionar para todas as outras funções, tá? Não é uma especificidade dessa, tá bom? Um outro exemplo que a gente tem é a função rep, né, de repetição. Então a gente vai realizar uma sequência, por exemplo, aqui de uns. Como é que ela vai funcionar? Esse cara aqui, que é o primeiro argumento, que tem um 1 aqui na frente, pessoal, é o elemento, é a variável, é o objeto, tá, que a gente vai repetir, a gente vai replicar, né? E o número de vezes, né, que a gente vai replicar vem em seguida, né? Os argumentos aqui são separados por vírgula, você deve ter percebido isso, tá? E aqui esse times aqui, ou se você não colocar nada, não tem problema, porque essa depois desse primeiro objeto aqui, em seguida o segundo argumento de fato é o número de vezes que você vai replicar, né? E está dizendo que ó, replica 3 vezes esse número 1, né? Você poderia, né, criar uma sequência de uns aqui 3 vezes, mas para evitar de fazer isso, né, você pode usar a função rep e ele vai colocar aqui, vai te dar um resultado aqui, uma sequência de 3 números. Tá? A gente pode também aplicar, pessoal, né, essas duas funções que a gente viu, tanto a função sec quanto a função rep, em variáveis, né? Ou seja, situações em que nós fizemos atribuições lá, ou seja, eu tenho uma variável que foi atribuída o valor 10, como tem um exemplo aqui. Né? Atribuir o valor 10, eu posso usar essa letra, esse nome de variável, essa variável atribuída, já está dentro da memória do R para manipular dentro dessas funções? Pode, e são muito úteis esse tipo de estratégia. Então, por exemplo, né, eu digo que eu quero ir de 1 até o número x, e eu posso só mudar o valor da variável sem ter que entrar na função. Tá? Então, depois eu só rodo, ó, vai de 1 até x, mas o x é 10, então ele vai de 1 até 10. Tá? A mesma coisa aqui, né, repete isso x vezes, mas o x é 10. Tá? Então, uma vez que você compilou isso daqui, né, todos os resultados, ele te dá essa sequência, pegou essa situação, deu Ctrl Enter, né, vai te retornar a sequência de 10 uns, tá bom? Então, a gente tem uma série de situações aqui, a gente pode trazer, inclusive, aquelas funções variáveis também como exemplo, vistas na aula passada, no final da aula passada, como situações aqui de ter que fazer uma sequência daqueles valores, ou então replicar aqueles valores para alguma atividade, com alguma funcionalidade. Visto essa ideia de sequência, né, aí agora a gente pode dar nome aos bois. Ou seja, aquela sequência de uns, aquela sequência de 1 até 10, nós vamos dar nomes para isso, e aqui no R, né, essas sequências, as situações que nós vimos anteriormente são chamadas de vetores. Tá? Assim, você não precisa, né, de uma função sequência ou uma função repetição para criar um vetor. Você pode simplesmente, né, criar uma lista, né, de variáveis ali, uma lista de valores ali, tá? E atribuir um valor para ela. Como é que você vai fazer isso de forma independente? Tá? Você vai usar a forma mais simples aqui de combinar essas variáveis, que é através dessa funçãozinha C aqui. Essa funçãozinha C, ela é de concatenação. Ela vai concatenar os elementos, né, as variáveis que vão estar dentro desse meu objeto aqui. Tá? Então, por exemplo, concatena para mim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. O resultado aqui vai ser o que, pessoal? Uma sequência. Então, esse código aqui é a mesma coisa que você escrever um sec, né, que parte de 1 até 10. Então, a ideia é a mesma, tá? Só que observe, aqui você tem menos trabalho. Entenderam a ideia? Né? Então, é uma estratégia, né? Poxa, se eu quero criar uma sequência e eu tenho uma função que faz isso de uma maneira muito mais eficiente, é muito melhor do que eu ter que fazer escrevendo cada elemento na mão. De repente você esquece um número, de repente é uma situação complicada, né? Se você esquecer, pode dar um resultado totalmente enviesado. Então, é importante que você faça uso das funções se aquilo ali já resolve o seu problema. Evite de ficar fazendo muitas coisas na mão. Eu sei que muitas das vezes, né, você precisa ter um trato manual para entender como é que as coisas funcionam. Mas se tem uma função que já resolve esse problema de uma maneira mais eficaz,
usa. Inclusive, o teu código, né, dependendo da coisa que você está fazendo, tende a ficar mais rápido também e mais limpo. Então, como eu falei aqui, né, nós temos os exemplos de vetores, tá? Basta você colocar lá no seu script de compilar esse x. Aqui eu tenho um objeto x aqui que agora vai ser um vetor, né? Eu estou partindo de 1 até 20, né? De 2 em 2, está aqui o resultado, né? Compilado. E aqui também, né? Eu tenho o meu resultado aqui, né? Eu vou repetir o 3, 4 vezes, tá? Eu guardei isso aqui num objeto y, né? E aí, qual foi a ideia? Eu concatenei os dois vetores. Ou seja, eu peguei esse x, que é esse vetor aqui, tá? E juntei, ó, botei depois aqui, né? Na verdade, o x vem depois, né? Eu peguei esse vetor e botei depois desse outro vetor aqui, que é a repetição de 3, 4 vezes. Tá? Então, observe, ó. 1, 2, 3, 4. Isso aqui é o meu y, tá? E isso aqui, ó, tudo é o meu x, tudo bem? Eu concatenei usando a funçãozinha C. Dá para você fazer tanto isso com uma variável simples, quanto como sendo vetores, ou uma variável com vetor, tanto faz. Tá? Você vai conseguir juntar isso de uma maneira super tranquila. A indexação é um tópico também super legal de se entender. Né? Entra também dentro da parte de conceito básico de R, né? Justamente para a gente entender a ideia da sintaxe. E assim, sempre você vai estar querendo consultar um elemento dentro de um vetor ou de um outro objeto, né, relacionado. Então, como fazer isso? Né? Como é que eu posso, por exemplo, acessar um elemento dentro de um vetor? Olha, eu quero saber qual é o elemento que está na posição 1, na posição 2, na 3, na última ou na iésima posição. E a estratégia que a gente utiliza aqui para saber qual é a localização desses elementos é usar, pessoal, uma vez que você definiu um objeto, já atribuiu uma expressão para um objeto, você simplesmente vai usar o colchete com o valor da posição dentro dele. Tá? Para vetor é isso, para matriz a gente vai ver mais para frente, vai ter linha e coluna, para lista a gente vai ver mais para frente, você pode ter dentro da lista uma outra estratégia, mas usa dois colchetes e assim por diante. Cada tipo de estrutura dentro do R tem uma forma de você poder consultar. Para vetores, inicialmente, que a gente tem em colchetes. Tá? Então, por exemplo, eu estou com uma sequência aqui, eu usei esses parênteses aqui, tá, no código. Se você for fazer aí no seu script, né, pode para rodar aí, né, você vai ver que você não precisa chamar o X, né, porque se você tirar esse cara aqui, né, der Ctrl Enter, tá, ele vai só armazenar. Você tem que pedir X e dar Enter para ele poder mostrar, né. Quando você coloca, né, somente o parênteses aqui, bota ele entre parênteses, ele automaticamente já mostra o resultado para você. Ele já atribui e já mostra o resultado para você. Tá? Então, o resultado vai ser isso daqui, né? Eu tenho uma sequência 100, né? E vou até 110, de 100 até 110 aqui, tá? Isso aqui é uma outra estratégia, pessoal, de fazer sequência. Esses dois pontos aqui, ele sempre vai iniciar uma sequência de 1 até 10. Então, aqui, se a gente quiser, por exemplo, fazer a consulta, ó, do primeiro elemento aqui, tá? Eu poderia simplesmente não armazenar aqui, né, o 1 do primeiro elemento no indivíduo i, mas é muito comum na estatística a gente usar, né, o índice i. Então eu tenho, né, para organizar a questão da ordem, né, primeiro, segundo. Então, por exemplo, eu tenho o iésimo, né, na ordenação, né, e esse cara aqui, né, eu posso, por exemplo, ter várias situações. Então eu tenho o x1, né, na posição 1, o x1 no 2 e assim por diante até o máximo, tá? E eu costumo colocar esses tipos de objeto. Eu não gosto de botar numeração, né, aqui direto no colchete, tá? É coisa minha, mas fique à vontade, tá bom? Então, por exemplo, eu vou consultar o x na posição i, que é igual a 1, tá? Né? Vou consultar na posição i, que é igual a 1, e ele vai dizer assim, ó, esse cara da posição i, que é igual a 1, é 100, que é justamente esse carinha aqui, ó. Tá? É o primeiro elemento, né? Primeiro elemento da minha sequência, tá? Eu posso também remover um elemento da minha sequência. Assim como eu posso consultar, eu posso remover, né? E é como se fosse mais ou menos assim, obter um subconjunto, tá, dessa minha sequência. Óbvio que eu posso, por exemplo, armazenar esse cara aqui,
né, numa outra variável, tá? Mas se você somente consulta aqui, né, tirando a visualização do primeiro elemento, tá? Ele vai te retornar a sequência sem aquele valor 100. Aqui que tinha um 100 bem aqui, né, a respeito do vetor anterior. Eu posso também fazer consulta, né, com um vetor de índice. Então, por exemplo, ao invés de eu ter um vetor com um elemento unitário, tá? Somente um carinha aqui, né? Eu posso ter, olha, faz a consulta de quem é o primeiro, o terceiro e o segundo. Eu posso pesquisar da forma como eu quiser, sem precisar pegar 1, 2 e 3. Eu posso pegar 3, 1 e 2 e tanto faz, né? A ordem que você julgar necessário, tá? Assim como também, ó, observa que ele está pegando, ó, o 100, o 102 e o 101, tá? Então, é essa que é a estratégia que a gente pode estar utilizando aqui com o vetor. E assim como você pode consultar, fazer um subconjunto, obter um subconjunto, né, desses elementos, eu posso retirar, eu posso obter um outro subconjunto retirando elementos, né, e deixando somente os restantes, tá? Então eu posso tirar o primeiro, o segundo e o terceiro, passo esse índice J aqui dentro do meu colchete, né, ele me retorna os elementos restantes, tá? Eu posso, além de fazer subconjunto, eu posso também substituir valores dentro do meu vetor usando indexação. Então, por exemplo, ó, eu posso dizer, olha, lá no meu primeiro indivíduo, tá, desse vetor aqui, eu não é 100, era 1000. Então, você pode fazer uma atribuição somente para aquele elemento dentro do seu vetor. Ele vai atribuir o valor 1000 quando você compilar aqui, né, no seu console. Observe que era 100 lá no anterior, né? Aqui ele trocou para 1000 e todos os outros se mantiveram iguais. Vamos ver também uma função super legal aqui, que é a função length, né? Ela retorna o número de elementos de um vetor x em questão, né? Então, por exemplo, eu tenho aquele nosso vetor lá que tem 10 elementos, tá? E quando você pede, né, 11 elementos, perdão, e quando você pede o length de x, aqui, né, ele retorna o número de elementos para você, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, né? Isso na estatística é muito bom, né? Porque, por exemplo, se você vai querer calcular a média, e a média é a soma de todos os elementos dividido pelo total, como obter esse total? A soma a gente vai ver mais tarde, daqui a pouquinho, né? Como obter esse total aqui? Então, a função length pode resolver isso para a gente, em que você pode atribuir isso aqui a uma variável chamada n, né? Então, o n seria o seu 11 aqui, seriam 11 elementos do seu vetor. Se você tem um vetor que não tem nenhum elemento, né, quando você pega a função length dele aqui, né, ou seja, o x é um vetor, é uma variável null aqui, que não tem nada, length de null aqui é zero, não tem nada, ela tem comprimento zero de elementos, tá? A gente pode fazer algumas operações algébricas com os vetores, né? Então, por exemplo, se eu tenho o vetor x aqui, 1, 2 e 3, e o vetor y, 3, 4 e 5, eu posso fazer produto entre esses vetores, e esse produto aqui, pessoal, é elemento a elemento, tá? É 1 vezes 4 que dá 4, 2 vezes 5 que dá 10, 3 vezes 6 que dá 18, tá? Produto de vetores é sempre elemento. O produto com um asterisco, tá? Somente ele. A soma também é elemento a elemento, a potência é elemento a elemento. O que eu estou falando? Né? Ou seja, aqui na soma vai ser 1 mais 4 que dá 5, 2 mais 5 que dá 7, 3 mais 6 que dá 9. Tá? Na potência, eu vou pegar cada elemento, né, e fazer a potência elemento a elemento. Ou seja, vai ser um elemento do y elevado ao elemento do x. E no caso aqui no primeiro é 4 elevado a 1, tá? 5 elevado ao quadrado e 6 elevado à terceira, tá? Aí dá o resultado, 4, 25, 216. Eu também posso fazer operações com vetores de comprimentos diferentes, de tamanho diferente. Então, observe que eu tenho um primeiro vetor aqui com 4 elementos e eu quero somar com esse vetor aqui com 2 elementos somente. Então, o que o R vai fazer para a gente? Né? Ele vai completar, ele vai destruir esse parênteses aqui e vai completar aqui com 1 e com 2 aqui, ó, para ele poder fazer a continha certa, ou seja, ele duplica, ele aplica de forma automática aquela função rep aqui ou alguma estrutura parecida, tá? Para ele vai duplicar esse vetor de tamanho 2 para poder dar conta de fazer, né, a continha com esses dois números restantes. Porque observe, se a soma é elemento a elemento, né, ele vai fazer 1 com 1,
né, que vai dar 2. Ele vai fazer o 2 com 2, que vai dar 4 a soma, né? Observe que deu 3 aqui, com mais 1, que deu 4, e o 4 aqui, com mais 2, que deu 6. Então, ele completa para você. A mesma coisa vai ser, tá, quando você tem, por exemplo, ó, a potência, né? Ou a subtração, por exemplo, ele vai fazer da mesma forma, né? Então, cada elemento aqui, ó, ele vai fazer de acordo com essa organização aqui. Então, observe, né? Ele fez o 1, que é a sequência, isso aqui vai ser uma sequência de 1 até 10, né? De 1 até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza, tá? Ele tá pegando cada elemento, né? E a cada dois elementos ele eleva 1 e depois ao quadrado. A primeira e depois ao quadrado. Então, ó, o número 1 é elevado à primeira, tá? Que dá 1. O número 2 aqui é elevado ao quadrado, que dá 4. Aí o 3 é elevado à primeira, o 4 é elevado ao quadrado. O 5 à primeira, o 6 ao quadrado. 7 à primeira, 8 ao quadrado, 9 à primeira, 10 ao quadrado. Tá? E aí você tem todos os resultados, ele completa, né, essa falta, né, de elementos ali que você não colocou aqui, que não tem problema, né? Ele já resolve isso para você de uma maneira tranquila e te retorna o vetor direitinho. Tá? Sempre elemento a elemento. Eu posso também ter algumas operações algébricas, né, de variáveis ou de expressões unitárias com vetores também, pessoal. Então, por exemplo, eu tenho 2, né, eu quero somar com esse vetor aqui. Ele vai fazer a soma com cada elemento aqui, né? 2 mais 1 que dá 3, 2 mais 2 que dá 4, 2 mais 3 que dá 5, tá? Compilando, ele dá esse resultadozinho aqui, tá? O 2 vezes 1, né? 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2, 4, 6 como resultado, só compilar, né? Assim como também a potência que nós vimos, né? Ele está fazendo de elemento a elemento. Então, cada elemento dessa minha sequência, desse meu vetor aqui, está sendo elevado ao quadrado. Então, é 1, 4, 9, 16, 25, até 100, tá? Então, eu posso também fazer operações entre vetores, posso fazer também operações entre... isso aqui não é uma variável, mas seria uma ideia de um vetor unitário, por exemplo, tá? Tem somente um elemento. E aqui depois é só apertar o Ctrl R, fazer o Ctrl R que dá tudo certo, bonitinho. Tentem replicar esses exemplos, coloquem isso no console de vocês. Daqui a pouco nós vamos resolver um exercício lá no RStudio, tá? Mas esse é o tipo de coisa que você tem que ir já manipulando. Uma outra coisa, né, aqui, né, é, por exemplo, uma situação em que o R, né, vai duplicar. E mesmo que não seja múltiplo, né? Por exemplo, eu tenho um vetor de 4 elementos e eu quero somar com um de 2, né? Então, observa, esse de 2 vai fazer com esse aqui e com esse daqui. Joia, beleza. Mas se você não tem um vetor que seja múltiplo, em termos do tamanho, né? Não são múltiplos, ou seja, ele tem aqui um vetor de tamanho 3 e aqui um vetor de tamanho 2. Então, é como se ele fosse usar só a metade desse segundo vetor para poder completar nesse primeiro, tá? E ele dá um sinal de aviso para você, olha, né? O objeto maior não é múltiplo, né, de comprimento do objeto menor, tá? Não são múltiplos aqui. Ele vai fazer para você? Vai resolver o seu problema, sem problema algum, tá? Então observe, ele vai fazer o 1 mais 1, que é 2, o 2 mais 2, que é 4. Sobrou 3 aqui. Então ele não vai replicar o vetor inteiro, ele vai pegar somente esse primeiro aqui, ó, tá? Ele pega somente esse primeiro, completa para somar com esse 3 aqui e te dá o resultado 4, tá? Mas mesmo assim ele te avisa, olha, era esse o resultado que você queria, né? Então, muitas das vezes a gente pode estar esquecendo de alguma coisa e tal. Então, esse tipo de mensagem, de aviso, é bem legal. E entra dentro daquele ponto que eu comentei na aula anterior, dos primeiros passos sobre a questão dos erros que o R te dá, né? Na maioria das vezes são erros fáceis que você consegue identificar, né, ali exatamente o que está acontecendo. Ah, de fato deu erro por causa disso daqui. Aí você olha o código, olha a sintaxe, talvez esteja mal escrito, né? Ou alguma coisa do tipo para você consertar e melhorar o seu código. Então, aqui nossa tabela de algumas operações matemáticas bem usuais. Então, por exemplo, somatório a gente usa a função sum, né? O produto usa a função prod, né? O máximo, né? O máximo, mínimo de uma sequência também, né? Ambos vão retornar um valor, aqui vai retornar um valor, aqui um valor. Raiz quadrada, né? Se você passa, né, a uma única unidade, ele retorna um valor. Se você passa num vetor,
né, ele vai retornar a raiz quadrada para cada um dos elementos do vetor. A gente tem que lembrar também que a raiz quadrada, né, de x, ela é na verdade uma potência, então vai ficar o elemento o x aqui, se for um vetor, cada um deles vai ficar elevado a meio, né? E o roll, que é a função sort, né, o roll, o default dela é colocar de forma crescente, né? Você pode usar o decreasing também, que é um argumento daqui da função sort, para poder fazer de forma decrescente, tá? Então, essas são algumas operações matemáticas usuais. Eu fiz questão de colocar isso em termos do lado estatístico, né? Justamente porque são funções que a gente usa direto na parte estatística. Raiz quadrada, a gente vai usar média, a gente usa variância, a gente usa produto, né? Máximo e mínimo, né? Então, são funções bem usuais, matemáticas bem usuais que a gente vai precisar o tempo todo para manipular os vetores e fazer as nossas medidas de resumo. Então aqui, né, nós temos, vou ter um vetor aqui, né, com alguns valorizinhos aqui, com valores fracionários para a gente poder se divertir, tá? Ó, peguei a raiz quadrada desse x, pessoal, tá aqui o resultado, bonitinho. Então ele aplicou a raiz quadrada, né, em cada elemento, ó. Raiz de 10.6 é isso aqui, de 7.7 é isso daqui, de 11.6 é isso aqui, e assim por diante. Ele vai fazer até os finalmente aqui. A soma de x, ele vai somar cada um desses valores usando a função sum. O prod desse aqui vai fazer o produto entre cada um desses valores aqui, né? O mínimo, menor valor entre eles, independente da ordem. Ah, mas esse cara aqui não é o menor valor. Não tem problema, ele vai fazer a conta do mínimo para você. Do máximo, né? Ele vai fazer a conta do máximo para você, tá? Então, essas são algumas funções muito usuais, dentre aquelas que a gente viu no slide anterior, sobre o cálculo estatístico. Você vai pegar, por exemplo, um vetor de uma variável quantitativa, por exemplo, né, e quer obter o valor da soma, o valor da média, o valor do o menor valor, o maior valor, e essas são as funções, né, que você pode já fazer uso, né, sem precisar ter que implementar nada, né? Nós não vimos implementação aqui, mas dá para fazer tudo isso também, dá para você implementar uma função soma, uma função produto, uma função mínima, uma função máximo, né, sem problema algum. Então eu peguei esse mesmo exercício, né, e sem usar as funções próprias, né, do R para média, variância, mediana, que já tem tudo pronto, né, bora pegar esse exercício e usar essas funções, essas operações algébricas prontas ali. Soma, produto. Vamos ver como é que fica isso daqui? Bora lá para o RStudio. Então aqui no RStudio eu tenho meu vetor aqui, meu vetor x, tá? Esse script é o mesmo que eu peguei da aula passada, tá bom, pessoal? Bonitinho, ó. Vou compilar ele aqui, meu Ctrl Enter, tá? Vou dar só uma limpada aqui, que eu não gosto do console sujo, né? Tá aqui o meu x, né? Beleza, bonitinho, meu vetor bem legal. A gente pode fazer uma consulta, né? Usando a indexação. Vamos só exercitar isso daqui, tá? Então, por exemplo, eu quero o x maior que, vamos supor aqui, maior que 10, né? Eu quero x x maior que 10, tá? Aqui. Então, fiz uma consulta aqui dentro dele, né? Eu posso também pegar aqui, por exemplo, né, uma situação com o i, tá? Vamos fazer exatamente como nós aprendemos lá em aula, né? Com o primeiro elemento, tá? O i aqui, né? Então o primeiro elemento é 10.6, né? Eu posso pegar uma sequência de elementos aqui, tá? Vou pegar agora aqui um j, né? Eu quero o primeiro, o quinto e o oitavo, por exemplo, tá? E consulto meu j, meu x nas posições j, e assim por diante. A gente tem várias formas de fazer a indexação, assim como também remover, né? Eu posso, por exemplo, simplesmente remover aqui, né, esses elementos ao invés de fazer uma subconjuntos com eles, né? Eu posso remover e o que restar é o meu subconjunto. Tá? E o que eu falei para vocês, né, que eu posso, por exemplo, criar uma nova variável, né? Ah, eu não quero, o que eu quero de x são somente esses valores. Beleza, eu vou chamar de y, pronto. Então, o meu y aqui já é esses carinhas para evitar de toda hora você estar chamando x na posição j, nas posições j. Tá bom? Então, olha só, vamos ver algumas medidas de resumo, né?
Resumo. Beleza? Dentre as medidas de resumo, né, que nós temos aqui, a mais usual que a gente tem é a média, em que a gente soma todo mundo e divide pelo total. Então, eu vou chamar aqui de média, né? Eu preciso somar todo mundo aqui, tá? Somar todo mundo aqui, que no caso são os meus valores de x, e dividir pelo meu total aqui, né? Beleza, esse total no geral a gente chama de n, tá? Eu gosto de usar o n, que ele é bem menorzinho, dá para trabalhar legal. E a gente viu, né, como exemplo, para verificar o número de elementos de um vetor, que a gente pode, né, usar a função length, né? A função length aqui no meu vetor x, né? Tá aqui o meu n, no caso o meu n é 10, né? Então eu estou somando todo mundo, dividindo pelo total, e aí eu tenho meu objeto aqui, né? Minha variável média, tá? Pronto, ó, deu 9,67. Beleza? Então só usando as operações, né, do meu elemento aqui, tá? Preciso saber, né, quem são esses caras aqui. Então, no caso, para a média aqui. Bom, o próximo aqui é a mediana. Mediana, né? Da mediana tem dois pontos que a gente deve se preocupar com a mediana. O primeiro ponto é que os dados devem estar em row, ordenado, né? O segundo ponto, né, é que a gente faça o cálculo das posições dependendo do tamanho amostral, tá? Então, se n for ímpar, eu só tenho um elemento central, a posição é o n mais 1 sobre 2. Né? Se for par, eu tenho dois elementos centrais. Então, é a posição na n sobre 2 e na posição n mais 2 sobre 2. Tá? Então, essa é a ideia. O nosso n aqui a gente já viu que é par, mas a gente precisa de um x que eu vou chamar de ordenado, ou x-roll, se você quiser chamar de roll. Né? X-roll. A gente vai usar aquela função que eu mostrei lá atrás, que é a sort, né? Que organiza os dados para a gente. Vou organizar para a gente aqui em roll, tá? x.roll está aqui na ordem, né, crescente, que eu, como eu falei para vocês. Como eu falei, também tem uma opção aqui que é a decreasing, ela bota no formato decrescente. Se você colocar aqui como true, tá? Aí ela bota no formato decrescente, mas no caso do mediano tudo faz, tá? Vamos pegar os elementos centrais mesmo, mas deixa no formato que já está, o default. Eu preciso calcular as duas posições, então é a posição 1, né, que é a posição n sobre 2, tá? E a posição, por exemplo, posição n, né, perdão, aqui vai ser n mais 2 sobre 2, tá? Vamos calcular aqui, tá aqui as nossas duas posições, então para n igual a 10, que é par, são dois elementos centrais, né? Aqui, posição 1 é o quinto elemento e posição 2 é o sexto elemento. São os dois seguidos, tá? Feito isso, a gente só vai consultar nos nossos dados aqui, ó. Quem são esses elementos centrais, né? Então a gente vai lá no x.roll, né? Eu quero pegar aqui, ó, esses elementos que estão na posição que eu chamei de pós 1, né? E na pós 2, tá? Quem são esses caras que estão nessas posições 5 e 6 aqui, ó? Olha a indexação para que serve, né? Então, tá aqui o resultado, é o elemento 10.5 e 10.6, né? E sob a definição de mediana, se a gente tem um elemento, se a gente tem n ímpar, é aquele único elemento central que é a mediana. Se a gente tem dois elementos centrais, a mediana vai ser a média, né, desses dois valores centrais. Então somos 2 dividido por 2, tá? Então basicamente o que a gente vai fazer, né? Então a mediana, tá? Mediana, eu vou pegar a soma desses caras aqui e dividir por 2. Vou botar aqui, por 2. Vou botar por 2 aqui, não tem muito o que fazer, tá? Aqui é a nossa mediana. Vamos ver variância. Variância, né? A variância consiste em você medir a distância, né, dos valores em torno da média, tá? E aí a estratégia que a gente faz é o quê? Pegar cada valor, subtrair da média, elevar ao quadrado, soma essas continhas e divide por n-1, que é a variância amostral, tá? Então, basicamente o que nós vamos ter aqui, a variância amostral, na amostra, tá? Ela é a seguinte: primeiro eu tenho que pegar cada valor e subtrair da média que eu já calculei ali em cima, tá? Na linha 49, tá?
Se eu fizer só isso daqui, eu tenho um vetor como resposta. Tá? Deixa eu só refazer aqui. Eu tenho um vetor como resposta. Aqui, né? Aqui. Pronto. Bonitinho. São as diferenças em torno da média. Cada valor menos a média. Tá? Agora eu vou pegar cada um desses elementos aqui e vou elevar ao quadrado. Tá? Eu vou elevar ao quadrado. Então, agora eu vou ter cada valor menos a média ao quadrado. Tá? Preciso somar esses caras todos. Então, tá aqui. Soma esses caras todos aqui. Tá aqui a minha soma. Bonitinho. E eu tenho que dividir tudo isso por n menos 1. Tá? Vou botar aqui n menos 1. Eu, no geral, gosto de usar muito parênteses, tá, pessoal? Pra... Eu sei que o R vai fazer direitinho, mas eu... me dá coisa não colocar. Então, tá aqui a nossa variância. Tá? Amostral var.amostra 2.47. Se você tiver interesse em fazer o cálculo do desvio padrão, então no caso aqui, o desvio padrão amostral, né, vai ser o quê? Vai ser basicamente a raiz quadrada desse valor. SQRT, tá? De var.amostra. Pronto. Você bota bem aqui, dp da amostra, 1,572719. Tá? Então, essas são as medidas, né, principais que nós temos para cálculo. Né? Lá no exercício ainda tinha a média harmônica. Né? Média harmônica. Tá? Média harmônica. Eita. Eita. Média harmônica. Tá aqui. Como é que funciona a média harmônica? Né? Então, a média ponto harm, né? Vai ser o quê? Vou pegar n e eu vou dividir pela soma, né, do inverso dos valores de x. Tá? Tá lá no slide, você pode verificar. Então, vou pegar cada valor de x, né? Vou pegar o inverso, né? Vou pegar o contrário, né? Então, se eu pego o contrário, ó, eu tenho um inverso aqui, que é esse vetor, né? A soma desses valores invertidos aqui, né, é o que vai no denominador aqui da conta, né? Tudo isso aqui dividindo o valor de n, né? Então, tá aqui a nossa média harmônica, tá? E a última aqui, né, a média geométrica, tá? Média geométrica, que vai ser média ponto gel, tá? Ela vai ser a seguinte, né? Você vai pegar o produto de cada valor de x, né? E elevar pela raiz enésima, né? Mas aí, no caso, tirar a raiz enésima do produto, mas aqui no caso você pode escrever no formato de fração, fica 1 sobre n, tá? Tá aqui o resultado, bonitinho. Média ponto gel. Tá aqui. Então, observe, todas essas medidas de resumo você consegue fazer usando aquelas expressões que nós vimos. Com soma, com indexação, né? Professor, existem essas funções no R? Existe, existe, tá? Mas é interessante você entender o algebrismo da coisa, organizar isso na sua cabeça. Beleza? Bora lá para o slide para a gente ver o nosso último assunto e finalizar. Vamos ver aqui os dados perdidos, né? Dados ausentes, dados não disponíveis, são muito comuns dentro da análise de dados, né? Você se deparar com situações em que não tem as informações de uma variável, ou uma parte das informações, ou de alguma ou outra que não esteja ali disponível por algum erro de medida, por algum problema na coleta, tá, dos dados. E aqui no R, esses dados que não estão disponíveis são representados pelo NA. Tá? Tem outras classificações que nós vamos ver mais para frente, né, que é o NaN, mas isso é uma outra situação. Né? E, por exemplo, se eu defino aqui uma variável A, né, como sendo um NA, e eu posso fazer uma pergunta para saber se ela é um NA. Né? Isso aqui é uma pergunta que vai me responder um objeto lógico, tá? No caso aqui é verdade que é um NA, né? Isso que ele está me dizendo aqui é de fato um NA, né? E eu posso, ao invés também de ter uma variável somente aqui, um único elemento, eu posso ter um vetor e fazer essa pergunta para esse vetor,
né? Então, ele vai perguntar para cada elemento do vetor, e aí o resultado que se dá aqui, né, é false. No caso do 11, que ele não é um NA, no caso do NA, ele é um NA, ele vai dar true, né? E no caso do 13, ele é false, tá? Então, eu posso também fazer uma outra pergunta, né, que me dá uma resposta lógica, tá? Por exemplo, existe algum NA? Tem algum NA nesse vetor? Então, o N, né, ele vai fazer uma pergunta dentro desse is.na aqui. Há algum NA aqui dentro? Tá? Aí ele vai retornar que sim, tem pelo menos um elemento NA aí, tá? Para você identificar. Então, essas funções são legais, você pode inclusive fazer uso para fazer subconjunto com elas, né? É bem tranquilo de resolver, tá? O problema desses NAs nas nossas funções para medidas de resumo. Por exemplo, se eu pego aquele vetor que a gente viu ainda agora, né, e pego a soma dele, tá? Observe aqui que a soma deu NA. Ele não faz conta, tá? Ele não consegue fazer conta com NA. Se você não tirar isso daí, ele vai dar conta, vai ter problema com isso daí. Então, dentro de algumas funções, a maioria delas possuem esse argumento aqui, tá? Que é o NA.remove, né? Remoção dos NAs true, tá? O default é false, né? E nesse caso, se você não remove da NA, se você remove, ele faz as contas com os valores mesmo numéricos que estão disponíveis ali, tá? Então, isso é uma saída para você fazer. Ou você simplesmente no início do vetor já seleciona os indivíduos que são NAs, né? E deixa eles já de escanteio e faz as contas só com que são os números, tá bom? Bora pegar esse mesmo exemplo e jogar lá pro R para a gente ver como é que essas coisas funcionam, né? Eu tenho o mesmo vetor aqui, só que agora eu imputei, né, um NA aqui, tá? E botei um NA bem aqui. Vamos ver como é que a gente modifica o nosso código, né? O que a gente já tem disponível para poder tratar isso daí. Vem comigo. Então aqui no R, ó, com dados perdidos, eu só copiei os resultados aqui de medidas de resumo para dados perdidos. As medidas aqui vão ser as mesmas, tá? Então, simplesmente você pode fazer o seguinte, ir bem aqui nessas funções de soma, produto, por exemplo, e colocar aqui o na.rm igual a true. Só que muitas das vezes você vai ter que mexer em todas elas, tá? E aí é um negócio que fica complicado, né? Então, qual seria uma estratégia que eu ia sugerir, tá? O seu x aqui, né, que é o que está com NAs, né, que é esse vetor, bem aqui, ó, tá? Ó, cheio de NAs. Vou rodar ele aqui. Você pode fazer o seguinte, ó, eu quero o x, né? Substitui no próprio x aqui o x, né? Em que o NA, o is.NA, tá? Ó, desse meu x é igual a falso, tá? Ou seja, ele vai perguntar nesse vetor daqui de cima, tá? Quem é NA? O que ele disser que for verdade, não vai pegar, porque ele só vai estar pegando quando for igual a falso, tá? Nós vamos ver mais tarde a questão dos iguais, né? Das desigualdades, dos iguais lógicos, tá? Mas no caso aqui eu só estou pegando os falsos, ou seja, os que não são NA dentro desse meu conjunto X. Olha só aqui, né? Se eu peço o meu X, ele me retorna com NA aqui. Quando eu faço essa consulta e removo esses caras aqui, pedindo só os que não são, né? O meu X agora ele passa a ser todo, né, limpinho, com dois elementos a menos, tá? Então, ó, aqui não precisa. Você pode até deixar essa função aqui para caso apareça alguma coisa, você se esqueça de alguma coisa, mas não tem necessidade, tá? Porque ele já vai ter feito aqui o subset bem aqui já removendo esses elementos. Então, ó, média, todo o código para baixo é o mesmo. Não vai mudar quase nada, ó. Aqui o x-roll, ele vai calcular a mediana, né? Então, mediana tá aqui, mediana 9,8, variância da amostra, tá? O desvio padrão, então var.amostra, o dp.amostra, tá aqui 1,49, assim como também média harmônica, tá? E média geométrica. Média harmônica, né? E média geométrica. Beleza? Tudo tranquilo? Tudo beleza?
Então é isso, pessoal. Hoje a gente finaliza os primeiros passos, você já tem condições de manipular algumas coisas de R e ir se divertindo também com alguns materiais, algumas coisas de internet também, tá? Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, né? Não esquece também de tocar o sininho para receber as notificações das próximas aulas, né? Se você gostou de alguma coisa ou não gostou de alguma coisa, tem interesse de compartilhar com os colegas, escreve aqui nos comentários para mim, né? Vou ter o prazer de poder discutir a sua ideia e responder as suas perguntas. Beleza? Fiquem todos bem e até a próxima.